De professores para professores. É isso aí. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha escutado podcast antes na vida. Mas conheci o Edu aqui, em especial. A gente está super emocionados com isso, porque a gente se encontrou aqui na Academia de Innovators há 5 anos atrás. A nossa história começou 5 anos atrás aqui no Google. Nós morávamos, ainda moramos, em Porto Alegre, na mesma cidade, mas a gente não se conhecia. Eu não sabia que a Dai existia, nem a Dai sabia que existia. Apesar de eu ter sido professor do irmão da Dai. Então, o curioso é que, imagina, não se conhecer lá em Porto Alegre, uma cidade que é do tamanho de um ovo. Mas o tempo foi passando e a gente se conectou em alguns trabalhos e tivemos a oportunidade de viajar o Brasil todo fazendo formações pedagógicas de professores. A gente, quando saiu daqui da Academia de Innovators, a gente meio que se afastou, perdeu um pouco o contato e depois a gente se conectou, inclusive até através da Nuvem Mestra, e começamos a dar capacitações aí para professores e a viajar. E um dia, num desses aeroportos aí pelo Brasil, eu cheguei para ela, tá, vem cá. Tem uma história anterior que é interessante falar, que quando eu saí da Academia de Innovator, eu chamei um grupo e disse assim, pessoal, vamos fazer um podcast Innovator? Ninguém deu bola. Ninguém quis fazer um podcast comigo. E aí um dia, no aeroporto, eu cheguei assim, Dai, vem cá, me dá teu celular aqui, peguei o celular dela, baixei podcasts no celular dela, porque podcast não era uma coisa que o pessoal conhecia, eu disse, escuta isso aqui e vamos fazer o nosso. E dali surgiu, o nosso podcast. A ideia da gente fazer esse podcast, então. E sempre que a gente viajava também, a gente escutava muitas pessoas dizendo, legal, vocês estão aqui nesse mundo protegido, com pessoas inovadoras que topam fazer as coisas, mas quando a gente volta para a realidade, não é bem assim. Inclusive, uma vez a Nath falou isso no encontro, lembra, Nath? Putz, legal, a gente está todo mundo aqui feliz e a volta não é bem assim. E aí a gente ficou pensando, puxa, como que a gente poderia estar mais junto com as pessoas, levar mais experiências e dicas para outras pessoas em outros momentos, não sem ser esses que a gente está junto. Então, em maio de 2018, oficialmente surge o episódio piloto do podcast Edu e Dai. A gente começou sem a menor pretensão. A nossa ideia era aprender como fazer um podcast, porque uma coisa é tu ouvir, outra coisa é tu fazer, editar, disponibilizar na web para todo mundo ter acesso. Então a gente queria aprender com isso. E a nossa ideia era que até dezembro de 2018 a gente ficasse brincando de fazer podcast, porque para nós era uma experiência para levar experiências aos professores. Só que, como a ser bem modesto, E assim, vamos nos encontrar e fazer algo sem programação, sem muito trabalho mesmo. Gravando no celular mesmo, enfim. Só que, como a vida não tá nem aí pro nosso planejamento, a Dai inventa um doutorado e em junho ela me chama assim, Edu, não quero mais saber de podcast. Podcast... tá muito trabalhoso, a gente tem que gravar toda semana, a gente tem que ficar buscando pauta, a gente tem que editar, eu não quero mais saber disso. E aí veio o nosso grande ensinamento, Dai? A nossa grande lição aprendida, na verdade. Que foi a aprendizagem de trabalhar em duplas. Porque, às vezes, quando a gente quer tocar um projeto e a gente quer ir muito rápido, a gente vai lá e faz sozinho. Mas quando a gente quer realmente levar algo em frente, a gente precisa ter uma dupla. E daí, Nath, fica a nossa dica. Ache uma dupla para vocês. Faz todo sentido a gente trabalhar em dupla. Toda vez que eu estou desmotivado, e não foi só a Dai que desistiu, eu já desisti também, a dupla serve, o teu companheiro serve para ele dizer, não, calma, eu seguro o piano aqui nas costas por umas semanas, te acalma que a coisa vai mudar. Isso trouxe que em agosto, basicamente o que era uma brincadeira de aprendizagem, nosso podcast, ele se tornou algo muito maior. A gente começou a ter número de ouvintes muito maior. A Dai até falava assim, meu Deus, quem é essa gente que está nos ouvindo? A gente começou a acompanhar de onde eram essas pessoas. Porque no Brasil eram cerca de 70 innovators, então a gente considerava os amigos e e essas outras pessoas, quem são? E esses números mudaram e aí a gente repensou o podcast e a gente viu que a gente estava atingindo um número de pessoas que a gente não imaginava que a gente ia atingir e começamos a trabalhar por temporadas. Além dos nossos episódios semanais, onde a gente dá dicas de tecnologias ou convida alguém para conversar com a gente já lançou 4 temporadas, uma focada com Google Innovators, uma temporada de volta às aulas, outra temporada em parceria com o Google, que foi a de segurança online e cultura digital, até que o pessoal comentou aqui antes,
E o nosso grande presente, né, Dai, o que a gente recebeu como presente foi agora foi no final de setembro, né? Isso, no final de setembro a gente recebe uma ligação, então, da Fernanda, do marketing da América Latina, nos dizendo, puxa, dupla, a gente achou muito legal essa iniciativa de vocês, de usar o podcast, que é uma ferramenta tão democrática, que permite que as pessoas possam escutar também offline, e isso era uma preocupação nossa, e quando o Edu me apresentou o podcast, foi a grande riqueza que eu percebi, porque a gente entende que vivemos numa era digital, os nossos alunos têm acesso às ferramentas, mas nem sempre eles têm todos esses dados disponíveis para assistir vídeos no YouTube, por exemplo. Eu sou professora e as minhas alunas me dizem isso. Dai, só um pouquinho, não tenho banda aqui para ficar rodando todos esses materiais que tu coloca. E aí a gente viu no podcast essa oportunidade de escutar offline. Pode baixar lá na faculdade, lá em casa, enfim, no Wi-Fi, e depois poder escutar offline. Isso é bem gratificante. E aí a Fernanda nos convidou, gente, vamos fazer um especial de Dia dos Professores. E aí ela pediu pra gente pensar o que a gente podia entregar de presente aos professores, né? Então a gente construiu um e-book, que por sinal é o nosso segundo e-book, né? O Edu e Dai já tem um e-book anterior. Depois vocês podem acessar todo o material. Construímos esse e-book e um episódio especial com professores. O Google decidiu fazer uma seleção no Brasil inteiro de histórias inspiradoras e a gente teve a árdua e prazerosa missão de selecionar 7 histórias. Primeiro iam ser 3, mas começaram a ter histórias tão fantásticas que a gente fazia, mas essa aqui a gente não pode deixar de fora, né? Então a gente tem 7 histórias inspiradoras. E se tiver alguém aqui que mandou e não foi selecionado, não se preocupem que a gente tem planos para o futuro. A gente tem até gente que participou, Glenda, de novo, tá lá a Glenda tá nesse episódio. É o nosso episódio mais longo, mas o bom do podcast é isso, que tu não é obrigado a ouvir ele todo, tu pode ir dando pausa e ouvindo posteriormente, né? Eu escuto direto quando eu tô dirigindo o podcast e foi sensacional. Quem é Edu? Alguém aqui é ouvinte do podcast? Alguém conhece Edu e Dai podcast? Temos alguns aqui. Todos os demais têm que conhecer a partir de agora, né? Vai sair no próximo episódio. Então, para nós foi muito especial fazer esse episódio com os professores, principalmente também por ouvir tantas histórias legais. E como a gente pode perceber que tem ideias lindas e coisas acontecendo no Brasil inteiro. Isso foi muito gratificante para nós e espero que esses professores também voltem, que a gente quer gravar com eles também, né? Então, quem tiver ideias inspiradoras aí também pode mandar para nós, né, Dai? Edu e Dai, que a gente fale@eduidai.com.br. Que provavelmente a história de vocês vai ser contada. Gente, o propósito do podcast é compartilhar dicas, experiências, práticas de sala de aula, desde a educação infantil até o ensino superior, mas, sobretudo, compartilhar histórias inspiradoras, porque a gente acredita que pessoas inspiradoras inspiram outras pessoas. Obrigada. Obrigado, pessoal. Rapidamente, ainda tenho um tempinho aqui. Quem não sabe como ouvir podcast, pode me procurar aí que eu pego o celular de vocês e mostro, assim como eu ensinei a Dai um dia a ouvir podcast, tá bom? Obrigado. Gente, aguardem.